Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, desejávamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Iremos dar continuidade à exposição. Esse livro tão importante acerca da ação do Espírito Santo na vida da igreja, como o Espírito Santo vai envolvendo, vai conduzindo a igreja, e nós dispomos desse mesmo chamado para ser igreja, bem como do mesmo Espírito que capacita e que conduz e move a igreja. Atos capítulo 5, o trecho desta noite está os versículos 12 ao 16. Atos 5, de 12 a 16. Hoje pela manhã, o professor Laio esteve ministrando do versículo 1 ao 11, falando aí dessa ação poderosa e da necessidade de disciplina e ação poderosa do Espírito Santo, e sobretudo o que esta ação gerou não somente na igreja, mas com aqueles que eram de fora da igreja. Gerou um temor reverente, e nós estaremos lendo agora a palavra do Senhor, os versículos 12 ao 16. Para quem não achou, Atos 5, versículos 12 ao 16, assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Tinham o costume de se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor, ou em outras palavras, que criam no Senhor Jesus, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Eterno Deus, Pai Supremo, nós nos inclinamos diante da Tua grandeza, ó Criador e Senhor de todas as coisas. Nós Te adoramos, nós prestamos culto ao Senhor neste lugar, porque Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Senhor amado, mais uma vez Te pedimos, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque o fazemos por causa de Jesus e no nome dele. E nesse instante Te pedimos, como sempre o fazemos, confronta-nos com a Tua palavra, edifica-nos pela mesma, e que o Senhor possa em tudo ser glorificado. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto, esse pequeno relatório, esse pequeno relato de Lucas acerca novamente da igreja, e ele faz esse relato com uma ênfase no poder que o Espírito Santo está exercendo na igreja e por meio da igreja. Mas se os irmãos vêm prestando bastante atenção no que está acontecendo, de como Lucas está relatando
as ações dos apóstolos, a história da igreja, os irmãos vão ver que estes versículos do 12 ao 16, ou esse relato a mais de Lucas falando do poderoso impacto do Espírito Santo na igreja, e ainda esse impacto poderoso que a igreja vem exercendo sobre a comunidade. O que Lucas está relatando aqui é, na verdade, uma resposta imediata da oração da igreja. Diante da perseguição, quando Pedro e João, como os irmãos bem sabem, ali no templo, na porta chamada Formosa, pelo poder do Senhor, ora e dá saúde para aquele homem que tinha deficiência física já há muitos anos, e o alvoroço que aquele milagre, que aquele prodígio causou em Jerusalém, levou os discípulos, Pedro e João, a serem presos, e presos, inquiridos acerca de em que nome ou em que autoridade ou em nome de quem que eles faziam tais milagres e anunciava Jesus Cristo como Senhor. Pedro então dá um relato e prega então no sinédrio, prega diante das autoridades, soltos depois de serem açoitados, depois de serem chicoteados, reúnem-se com a igreja e eles dão relato. Isto já estou no capítulo 4. Eles dão relato do que acontecia com eles, de como eles responderam, de como a palavra foi pregada. E a igreja, no capítulo 4, versículos 29 e 30, os irmãos podem conferir. Olha só o que a igreja faz diante desta perseguição. Capítulo 4, versículo 29, 30 e 31. Diz assim: ora, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E a gente vai ler e quero ir fazendo comentário. Os discípulos, diante daquilo que as autoridades fazem para com eles, a perseguição é ferrenha. Hoje, por exemplo, Lucas repete uma expressão do capítulo 3, que eles ficam cheios de inveja por ver a autoridade, a intrepidez, a ousadia e o poder com que os apóstolos pregam, e eles então ameaçam de prender, de matar, de persegui-los, e a igreja ora: olha, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia, com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome santo do teu servo Jesus. Tendo eles orado, a resposta veio aqui imediata. O lugar tremeu onde estavam reunidos, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com ousadia, anunciaram a palavra do Senhor. E aí nós temos aquela questão de Matias, né? Melhor dizendo, a questão de Barnabé, José chamado Barnabé. Lucas acontece a questão, vai relatar a questão de como os irmãos estão unidos, vivem em uma unidade, e nada era seu próprio, e isso não era imposição, como foi falado hoje pela manhã, ela era voluntária. E então ele vai contar também um outro lado dessa história de Ananias e Safira, foi o que nós vimos hoje. E Lucas, de uma maneira maravilhosa, vai fazer esse pequeno relato aqui, de novo, essa
esse relato adicional, relato extra acerca da igreja, e ele está dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui, os apóstolos estão operando milagres e prodígios, e isso tem um significado muito grande dentro do livro de Atos e do Evangelho de Jesus Cristo, mas eles estão pregando com ousadia, com intrepidez, e usa as mesmas palavras, Lucas usa as mesmas palavras aqui, da oração da igreja, lá no capítulo 4, para dizer que Deus está respondendo a oração da igreja. Que essa igreja se reunia para orar, para aprender a palavra e pregar o evangelho com ousadia, e diante da perseguição, a igreja de forma alguma se sentiu ameaçada, de forma alguma se sentiu acuada. A igreja foi orar ao Senhor e apresentar as ameaças que ela estava sofrendo, e pede a Deus: olha, Senhor, nós não abriremos mão, queremos continuar pregando com ousadia, com intrepidez a tua palavra. E enquanto pregamos, enquanto anunciamos o evangelho de Cristo Jesus, que o evangelho, a pregação da palavra, se resumia apenas no Cristo ressuscitado, e que como as autoridades o prenderam e o mataram, mas como Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo, e essa era a mensagem, chamando todos ao arrependimento, mas também seguindo e dizendo: olha, esse Jesus não está morto, ele continua vivo, ele ressuscitou. E eles continuam pregando, e eles dizem: olha, Senhor, não somente nos dê intrepidez, não somente nos dê ousadia, mas enquanto pregamos com ousadia, enquanto pregamos com intrepidez a tua palavra, que tu possas ir estendendo a tua mão, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E Lucas faz esse relato aqui. Primeiramente, ele vai mostrar claramente que essa igreja é uma igreja, como nós falamos na semana passada, uma igreja que ora de maneira correta, mas uma igreja que é poderosa e faz sinais e maravilhas. Isso é muito significativo. A gente precisa muito entender essa questão dos sinais e maravilhas, porque os apóstolos, e há uma repetição dentro do livro de Atos, porque os apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e maravilhas, e Lucas faz questão de relatar isso. E esta igreja é uma igreja poderosa que prega sinais e maravilha. Então, irmãos, não tem como separar uma igreja do fato das suas marcas. A igreja não se deve ser enfatizada apenas uma das marcas da igreja, e a gente sempre bate nessa tecla que temos uma tendência muito grande de fazer essa divisão, e nos colocamos em grupos que distinguem algumas marcas da igreja. Uns dizem, e isso é muito peculiar aqui no nosso meio: eu sou do grupo da palavra, ou eu sou do grupo do avivamento, ou dito por alguns, do oba-oba, do movimento. Não, a igreja é uma igreja só, e ela detém diversas marcas operadas pelo Senhor. A igreja que é a igreja da palavra também é a igreja da oração. A igreja que é a igreja da palavra e da oração também é a igreja do poder, do milagre, da maravilha, desse mover poderoso de Deus na vida da igreja. E aí Lucas relata que os versículos 12, 15 e 16. Que diz assim, versículo 12: muitos sinais. Você já ouviu essa expressão em algum lugar aqui antes disso? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo de número 15 e 16 diz assim:
a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então não eram apenas alguns, todos que eram levados à igreja, que eram levados diante dos apóstolos, eram curados. E o que Lucas relata aqui é que certamente pela grande aglomeração de pessoas, multidão de pessoas, e poucos, eram apenas 12 apóstolos, né? E certamente não dava para atender todos, orando por todos, e eles estrategicamente, a multidão colocava ali macas e leitos para quando os apóstolos passassem por ali, e aqui ele relata Pedro, ao menos a sombra pudesse passar por eles e eles seriam certamente curados. Mas irmãos, Lucas não está colocando isso aqui aleatoriamente não. Essa expressão de que muitos milagres e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos no meio do povo, é um link ao próprio ministério de Jesus, e isso diz muita coisa para nós. Pedro, por exemplo, na sua pregação, na sua famosa pregação após a descida do Espírito Santo, e eu peço aos irmãos que abrem aí, volte um pouquinho a sua Bíblia para o capítulo 2, versículo 22. Olha só a atribuição dos milagres e prodígios que Pedro prega a toda a multidão. Versículo 2, capítulo 2, versículo 22. E é bom que os irmãos acompanhem. Olha só, Pedro pregando: varões israelitas, atentai a essa palavra, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês muito bem sabem, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus a vós, matastes crucificando por meio dos inimigos. Pedro faz essa citação para dizer que o Jesus que as autoridades e os gentios mataram, assassinaram, e não o fizeram sem a direção de Deus, a soberania de Deus. Tudo estava prescrito para que acontecesse exatamente daquela forma. Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, Jesus que vocês mataram, o Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, e tal como estava vivo antes de vocês matarem, ele vive agora, e ele continua fazendo milagres. Essa é a pregação de Pedro, e Lucas faz esse link também de Pedro, fazendo alusão ao ministério de Jesus, a pregação de Pedro, e Lucas vai fazer essa alusão também no capítulo 2, versículo 43, diz que a igreja estava unida, estava unânime, reunida no templo, e Deus fazia muitos milagres e prodígios pelas mãos dos apóstolos. E agora Lucas está falando de novo, começando este pequeno relato, ou esse relato adicional, fazendo ênfase neste poder da igreja, para dizer exatamente isso, irmãos. Olha, os milagres são, com certeza, para os apóstolos, representava essa credencial, de acordo com o que Pedro pegou. O próprio Jesus tinha os milagres, os prodígios que ele operava, e mostrava diante do povo que ele era aprovado por Deus.
nós, e uma das nossas credenciais como pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, como testemunhas do poder de ressurreição de Jesus, são os milagres. Então, todos os prodígios, todos os milagres, a igreja pode também, porque isto é uma credencial, e a oração da igreja: ó Senhor, nós iremos pregar o teu Evangelho, nós iremos pregar a tua verdade, e enquanto pregamos com ousadia, tu possas estender a tua mão para curar e mostrar que de fato o Senhor está conosco. Mas sobretudo, quando os milagres estão acontecendo e a maneira como eles são relatados por Lucas aqui neste livro, o que os discípulos, que a igreja está dizendo é o seguinte: olha, Jesus ressuscitou e Ele continua fazendo milagres. E embora, meus irmãos, os milagres, uma grande realidade é que os milagres são reais e eles são frequentes na igreja primitiva. Eles também devem ser reais e frequentes na igreja. Uma outra coisa que nós precisamos entender com esta expressão do versículo 12 é que os milagres e maravilhas e prodígios, as ações sobrenaturais de cura física, de livramentos físicos, estes milagres, prodígios e maravilhas descritos na história da igreja, não é o Evangelho, mas atrai pessoas para o Evangelho e para Cristo. Atrai para o Evangelho e para o Senhor Jesus Cristo. A operação de milagres na igreja aponta, como eu já disse, para essa credencial, não somente na vida dos apóstolos. Se vocês forem analisar, a princípio, Lucas faz questão de dizer que pela mão dos apóstolos, mas depois a gente tem outras pessoas também que são incluídas, e nada mais representa e nada mais significa essa questão aqui de que esta é uma credencial da igreja, e quem opera o milagre é o mesmo Jesus que ressuscitou, e nós devemos pregar o Evangelho, e a nossa ênfase é Cristo e a sua palavra. A ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja são as credenciais também da igreja para pregar o Evangelho. Eu queria chamar a atenção dos irmãos também para os versículos 12 a 14, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eles costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tinha ou lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, que criam no Senhor. A igreja é uma igreja que tem prazer de se reunir. A igreja, um modelo para nós, é uma igreja que tem prazer em se reunir. E eles se reuniam para três coisas. Estou botando dois dedos, mas são três coisas principalmente: para aprender a palavra de Deus ou as Escrituras, para adorar a Deus com cânticos e para orar ao Senhor, para que Deus continuasse
lhes revelando a palavra, lhes mostrando ou lhes abrindo o entendimento para as Escrituras, e para que eles fossem munidos, fossem cheios deste encorajamento e ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. Eles não oravam para que Deus fizesse ou livrasse da morte, mas que desse para eles ousadia para continuar pregando a palavra do Senhor. Então essa igreja tinha prazer em se reunir. E alguns vão dizer que não tinha templo, não tinha lugar para reunir, e eles deveriam se reunir na sua casa, então não precisava de templo, mas eles estavam reunidos aqui todos os dias no templo. Isso incitava cada vez mais a violência contra a igreja, a perseguição contra a igreja. E aí também tem um outro fator, que os irmãos começaram a querer ficar somente em Jerusalém, e Deus permite que a perseguição seja intensificada, para que eles saiam por todos os lugares, dispersos. Enquanto assim o faziam, por onde passavam, pregavam com intrepidez, com ousadia a palavra do Senhor, e vivia uma vida de oração e de manifestação do poder de Deus nas suas vidas. E aí Lucas traz uma explicação aqui para falar que eles se reuniam no Pórtico de Salomão, era no lado leste, era no pátio do templo, né? E eles se reuniam ali. E quando Lucas coloca aqui no Pórtico de Salomão, está apenas dizendo que era um lugar comum, e que eles, de comum acordo, essa unidade, até para se reunir, eles decidem de comum acordo estarem reunidos naquele lugar para aprender a palavra de Deus, para orar e para anunciar a palavra de Deus. E Lucas faz uma explicação para dizer que dos outros, daqueles que não eram crentes, ficaram sem querer se chegar a eles, e isso dado pelo grande poder que a igreja estava exercendo, a manifestação do poder que gerou, não somente nos crentes, até pelo acontecimento recém ocorrido com relação a Ananias e Safira. Isso causou um pavor, um temor pavorante, mas também causou um temor reverente. E essas pessoas não ousavam a se aproximar, estar com eles, certamente por medo da disciplina e da ação de Deus na vida dessa igreja. Mas Lucas explica que, embora muitos deles não quisessem se aproximar por temor, eles tinham pela igreja e por Deus um grande respeito ou uma grande reverência. Então a igreja que ora, a igreja que se preocupa uns com os outros, que vive e se preocupa para viver esta comunidade dos santos, que se preocupa e se responsabiliza uns pelos outros, a igreja que tem esse temor de Deus, a igreja que é unida desse poder dado pelo Espírito Santo a ela, como essa credencial, uma igreja que causa espanto e admiração de todos também, embora muitos fiquem temendo em se aproximar. Lucas faz questão de mostrar que Deus causa no coração da comunidade uma reverência e um respeito, uma admiração pela igreja que assim procede. É muito interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque lembro que falávamos a semana passada, a igreja que você é, a igreja que você pensa, é essa igreja que será, essa igreja que você faz parte. E partindo desse pressuposto, partindo desta verdade, qual é o sentimento
que a sociedade tem quando olha para a igreja que é você? Qual é o sentimento? É de temor, é de reverência, é de respeito, é de admiração, ou simplesmente lastima por ver que talvez em mim ou em você as nossas atitudes não têm nada a ver com a igreja que devemos ser? Verdade é que essa igreja tem essas marcas maravilhosas. Era uma igreja que era admirada, como diz o texto, e era uma igreja também que pregava esse evangelho verdadeiro, uma igreja cheia de temor, de reverência, não somente dos que estavam ali dentro, mas os que estavam de fora, embora meio assustados pela disciplina na igreja. E a disciplina tem este aspecto tem esse propósito de gerar respeito e reverência, primeiramente por Deus e também pela comunidade dos santos. Essa ação sobrenatural do Evangelho, uma igreja que crescia vertiginosamente. O texto nos fala o seguinte: crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto como de mulheres, ou de homens como de mulheres, agregados ou que criam o Senhor. Vocês conseguem pensar a grandiosidade do crescimento da igreja, a explosão do crescimento da igreja? Até pouquíssimo tempo, Lucas relata números: mais de 3.000 almas, quase 5.000 almas. Agora, o crescimento está de uma maneira tão rápida, explosiva, com a ação de Deus na igreja, com o temor da igreja, com o envolvimento da igreja com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vem conduzindo a igreja de uma maneira tão maravilhosa, que mesmo tendo essas pessoas que não ousavam, não queria, por medo, por temor, não queria se reunir com essa igreja, certamente temorosos por causa das suas ações de pecado, mesmo com tanta perseguição e ameaças contra a igreja, Lucas agora não consegue ter um número, Lucas já não consegue contar, e ele usa a expressão: uma multidão de pessoas que estão crendo e sendo acrescentadas à igreja pela ação de Deus na vida dessa igreja. É natural a igreja crescer quando cada crente se envolve um com o outro. Não se envolve com a vida do outro para falar, se envolve com interesse mútuos, que professam uma única fé, um único Senhor, uma igreja que se une com um só propósito, neste caso como modelo para nós, para aprender as Escrituras, para aprender a palavra de Deus, para pregar, anunciar o Evangelho, para orar e depender de Deus e deixar que Deus conduza as suas vidas, entendendo a soberania de Deus e que não tem medo de nada. Essa igreja está assim preparando-se para encontrar perseguição, mas também está sim consciente de que Deus vai estender o seu braço poderoso para conduzi-la e abençoá-la e fazê-la conhecida e também operar grandes milagres e fazer desta uma igreja poderosa. E é isso que diz o texto. Uma igreja que crescia, e essa expressão para mim é maravilhosa demais. E aí a gente vê que a partir daqui, não somente os apóstolos entendem essa marca de poder operada pelo Senhor Jesus Cristo, eles têm consciência de que
são eles estendem as mãos, e era Deus quem operava, e esse relato se repete ao longo do livro. Deus estendia a sua mão e operava por meio dos apóstolos. E a partir daqui a gente vê que não somente os apóstolos, mas a multidão, e olha só o que Lucas diz, o que é que isso gera, esse crescimento gera. Lucas fala assim, olha, tanto de homens, a ponto de levarem, e outra versão vai dizer, e por causa disso, eu não sei se a versão de vocês está assim, e por causa disso, por causa do quê? Por causa do temor, por causa da oração, por causa do prazer de se reunir, e por causa desse grande crescimento explosivo da igreja, os apóstolos agora não dão mais conta de atender um por um, né, de fazer os milagres, e Lucas faz questão de mostrar que esses crentes traziam doentes até mesmo das cidades circunvizinhas a Jerusalém, para serem curados. Então, essa ação é da igreja, é uma marca da igreja, que o Espírito Santo usa a igreja, e não pessoas específicas apenas, e não pessoas esporádicas apenas. Não é o pastor, não é a liderança, não é o grande pregador que retém o poder, até mesmo porque o poder não é dele. Não, é a igreja que contém essa marca. Não, de forma alguma, os poderes, milagres e prodígios não é para que eu seja pastor, mas é uma credencial na minha vida e na vida da igreja para pregar o Evangelho. E nós precisamos viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Nós precisamos, para tanto, nos lançar aos pés do Senhor, orar ao Senhor, para que possa nos encher de ousadia e de poder para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós somos sim uma comunidade dos santos. Nós somos sim a igreja chamada pelo Evangelho para pregar o Evangelho e para, com ousadia, com intrepidez, operar milagres, prodígios e maravilhas na pregação do Evangelho, enquanto Deus estende a sua mão poderosa para fazer esses milagres. Proclamemos o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Só por um instante. Aleluia, Jesus. E vamos falar com Deus. Poderoso Deus, exaltado seja o Senhor para sempre. Nós estamos chegando ao final dessa reunião. Pedimos ao Senhor que possa aplicar a Tua palavra em nossos corações. Sim, meu Deus. Embora nós tenhamos a liberdade em um país como este para pregar o Evangelho, nós sofremos algumas perseguições e ameaças de perseguição política e ações no nosso Congresso para desmoralizar a igreja e a família. E nós te pedimos somente uma coisa, tal como a igreja que naquele dia maravilhoso, diante das perseguições, orou, te pedimos, Senhor amado, não nos deixe corromper a mensagem do Evangelho. Não nos deixe, Senhor amado, abrir mão deste relacionamento verdadeiro e sincero. O Senhor nos chamou para viver